Então seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista político e económico. Como você pode reparar hoje, pelo aspecto da mesa, os protagonistas mudaram. É o Think Tank Release 2.0. E quero lembrar que a anterior equipa saiu. Não, ninguém se chateou, está tudo bem, são apenas decorrências da vida e da vida profissional. E quem saiu tem sempre as portas abertas para regressar, portanto não é nada disso. Nós, face precisamente à saída de quem cá estava no painel, decidimos reconstituir o painel. Eu convidei o Luís Mira Amaral, que conheço há mais de 30 anos, já dos tempos em que eu era estagiário e o Luís era Ministro da Indústria e da Energia. O António também já conheço há praticamente 30 anos e o José Filipe Pinto, que é uma pessoa que eu admiro muito, mas que também não conhecia pessoalmente. José Filipe Pinto, nesse aspecto, bem-vindo ao programa e aos restantes também. Bom, antes de começarmos o programa, deixe-me só lembrar que o programa é possível, porque nós temos várias parcerias associadas ao canal, a começar pela Prozis, mas também a Blue Crow e ainda ajuda à produção do programa do Grupo Sendis Alidade. Ora bem, antes de irmos para a frente, e já agora aproveito para agradecer todo o contributo que os restantes membros do painel cá deram, nomeadamente ao Jorge Marrão, e em particular ao Jorge Marrão, foi um dos responsáveis pelo sucesso do programa e também do canal. Bom, vamos então começar temos aqui uma agenda muito preenchida, e eu vou começar pelo Luís Mira Amaral. Luís, temos aqui um problema que é, temos temas que não estão na campanha e que provavelmente vão ter um impacto grande, não só nas contas públicas, bem que inclusive nos impostos, na carga fiscal. Baixar impostos nesta altura, com a conjuntura que nós temos, não é arriscado. Bom, ok, muito obrigado pelo convite. Com todo gosto estou aqui, cumprimento o professor de Leite e o professor José Filipe Pinto, que já conheço, o professor de Leite bem conhece da nossa Faculdade de Economia da Nova. Aliás, o António já esteve aqui no painel do programa, como você se recorda. Muito obrigado a todos, mas antes para a sua pergunta, deixe-me dizer que hoje estamos num dia em que morreu o Papa, portanto, se permitir algum pequeno comentário sobre o Papa e ainda sobre outra pessoa que morreu semana passada, meu amigo pessoal, o João Cravinho, se permitir esses dois pequenos comentários. Claro, bem dizer que este Papa vai fazer uma coisa que para mim era óbvio que a Igreja tinha que fazer, deixar de ser eurocêntrica e, portanto, não eleger um Papa só da Europa, foi eleger um Papa da América Latina. É evidente que tudo na vida tem vantagens e inconvenientes, e este Papa, a meu ver, era um pouco imbuído da teologia da libertação, que está em vigor na América Latina, e, portanto, ele, para mim, politicamente é um homem de centro-esquerda moderado, talvez tipo Guterres, um homem de centro-esquerda moderado. E devo dizer que o Economist uma vez fez um texto sobre ele, que ainda os Estados Unidos era governado pela administração Biden, e portanto não era para este perigo para os europeus Trump, e o Economist dizia que ele, como homem de centro-esquerda vindo de ideologia da libertação, tinha dificuldade em reconhecer os Estados Unidos como líder do mundo livre. Isto era evidente na guerra da Ucrânia. Portanto, é para dizer que ele tem grandes méritos na abertura da Igreja, sucedendo a um conservador intelectual como o candidato lá de Sinca, o Bento XVI, mas obviamente, para meu ver, era um pouco de centro-esquerda para o meu gosto nas posições que tomava. Eu costumo dizer, eu gosto muito dele, gostava muito dele, mas costumava dizer que só havia um aspecto dele que eu não gostava, que era o socialismo. E depois, eu acho que era a ênfase da pobreza, que não duvido da sinceridade dele, mas acho que também tinha um cunho ideológico, para mostrar que o capitalismo era um sistema que gerava desigualdade. Obviamente não é perfeito, mas eu prefiro o capitalismo ao sistema socialista. Primeira questão de interesse. Segunda, morreu o meu amigo João Cravinho, socialista, com quem eu tinha divergências políticas, mas fomos amigos pessoais porque eu era quadro do Banco de Fomento Nacional, quando o Banco de Fomento me encomendou um estudo sobre a especialização da indústria portuguesa. Eu fui o interlocutor do Banco de Fomento para a equipa com o João Cravinho. João Cravinho, Ferro Rodrigues, Lino Fernandes e Ferraz Ribeiro ficaram meus amigos nessa altura, e confesso que este estudo sobre a especialização da indústria portuguesa influenciou a minha política industrial. Porquê? Porque o estudo mostrava claramente que nós éramos um país produtor de bens de consumo corrente de baixa qualidade e baixo preço, produzíamos poucos bens de excelência e também poucos bens de equipamento, e isto influenciou a minha política industrial. Portanto, a homenagem a um homem que foi um senador de esquerda da nossa sociedade, cujo estudo me influenciou na minha política industrial. Séria, é preciso dizer isso. Era uma pessoa séria. E era um tipo que tinha uma extrema elegância. Trato comigo em 90, tivemos um debate na televisão, depois do governo que fazia parte do ter atacado violentamente posições dele sobre o setor têxtil, e nós conseguimos fazer um debate cordato, civilizado, sem ataques pessoais. Isto
portanto, a perda destas duas pessoas, com os meus comentários às pessoas. Sobre a pergunta que lhe faz, a situação é um pouco caricata e eu acho que o povo português não tem consciência da situação. Ficámos encantados com um pequeno superávit das contas públicas, mas é preciso dizer que a administração pública central continua em déficit. O superávit deve basicamente ao Orçamento da Ação Social, que é um subconjunto do Orçamento do Estado. Esse tem superávit porquê? Porque o volume de emprego e os imigrantes contribuem para isso e, sobretudo, aparece ali uma coisa que, a meu ver, é perigosa. É que há um aumento de receita superior ao aumento do PIB nominal. O que é que isto indicia? Indicia que, no fundo, estamos a fazer aumentos salariais, porque as receitas vêm dos salários, que são superiores ao aumento de produtividade do país. E esses aumentos salariais são feitos fundamentalmente à custa de quê? Dos aumentos do salário mínimo. O salário mínimo nacional, que está sem encostar ao salário médio, chama a atenção às pessoas que quem fixa o salário médio é a economia, mas quem fixa o salário mínimo é a classe política. Portanto, a classe política tem todos os anos fixado o salário mínimo, vai se aproximando do salário médio e qualquer dia estamos num país de salários mínimos. E, portanto, o que é que isto indicia? É que estamos a ter, mais uma vez, por razões políticas e sociais, um aumento do salário mínimo que é superior da produtividade da economia portuguesa. E, portanto, isto é muito simpático do ponto de vista político e social, mas mostra o impasse em que o país está, também do ponto de vista de finanças públicas. Em suma, parece que com este déficit da administração pública não se devem baixar impostos. O governo baixou ligeiramente o IRS e o IRC, portanto, aparecia aqui um paradoxo: baixou o IRS e o IRC, a carga fiscal sobre o PIB aumentou. Porquê? Já expliquei, por causa da ação social, não por causa do IRS e do IRC e da administração social. Agora a questão é esta: eu acredito que é necessário uma diminuição de impostos, mas acrescento duas coisas: com um choque sobre a economia, de formas estruturais que permitam a economia crescer mais, e com o controle da despesa pública. Porque a classe política fala sempre, simpaticamente, de redução de impostos, esquece de dizer aquilo que se aprende dos manuais de economia, que é muito simples: quem cria os impostos é o agente público que cria a despesa pública. Porquê? Porque quando se cria a despesa pública é depois preciso financiá-la através de impostos. E, portanto, eu só acredito numa redução sustentada de impostos, desde que vejam um controle de despesa pública, que esteve longe de acontecer, porque a despesa pública continua a aumentar e muito. E depois, isto tem que ser complementado com um conjunto de reformas estruturais que aumentem o PIB potencial português, por forma que a economia portuguesa cresça mais. Mas, portanto, ninguém o quer fazer. Isso ninguém fala, nem nos programas, novamente está em causa. Portanto, eu digo sim à redução de impostos, mas ponho-lhe duas condições: conjunto de reformas estruturais que possam aumentar o PIB potencial, aquilo que eu chamo a capacidade instalada da fábrica Portugal S.A., no fundo é a adaptação de fatores que uma economia tem, e também com o controle da despesa pública, coisa tão longe de acontecer. Portanto, neste lado, há redução de impostos com estas duas pequenas condições. E depois, se é o Orçamento da Ação Social tem um pequeno superávit, alguns diriam, então baixemos a TSU, fui eu que a criei, aliás, no governo como Ministro do Trabalho. Pois junção das contribuições da Ação Social, eu aí diria que não, sabe porquê? Porque em termos estruturais, a situação não é famosa em termos de sustentabilidade das finanças da Ação Social, e, portanto, eu aí não baixaria a TSU, embora tenha havido um pequeno superávit no Orçamento da Ação Social. Portanto, em suma, as pessoas percebam que o que aconteceu é melhor do que ter o déficit, mas nada desaugura um futuro tranquilo. Sim. António, tu é que propuseste a questão dos temas que não estão na campanha, porquê? Que são aqueles que partidos querem evitar. Bom, queria em primeiro lugar agradecer o convite para voltar. Aliás, não é a primeira vez que estás cá. Não é a primeira vez que cá estou. Queria também cumprimentar os meus colegas de painel, o engenheiro Mira Amaral, o professor Luís Filipe Pinto, José Filipe Pinto, peço desculpa. Sim, eu acho que, para além dos temas que estão na campanha não estarem a ser discutidos com a devida profundidade, nem depois comentados com a devida profundidade, porque estamos muito em análise de beauty contest, e em Portugal hoje em dia parece escassear uma coisa que no passado ainda ia havendo, que era analistas que conseguiam ser imparciais. Hoje em dia acho que é uma espécie que está em vias de extinção, se não é que nas gerações mais novas não foi já extinta. Não foi já extinta. E, portanto, quer dizer, andamos, enfim, aqui num espetáculo que anima um conjunto de pessoas. Não sei até que ponto é que passa ao português comum. Talvez não passe. Pelo menos até agora não me parece ter passado. Ainda poderá vir a acontecer, mas na verdade há um conjunto de temas que são importantes. O primeiro é este tema, quer dizer,
Nós temos de ter a noção que para baixar, não era um dos. Eu já lá vou, mas este que o engenheiro Mira Amaral referiu é muito importante, porque nós não vale a pena estarmos a pensar em reduções sustentáveis de impostos se não tratarmos de evitar aumentos permanentes da despesa. Que é o que estamos a fazer. Que é o que temos feito. Ainda por cima, com um buffer, enfim, com uma artimanha, que hoje em dia funciona um pouco como uma almofada. Primeiro começou com uma artimanha, que foi basicamente deixar de fazer investimento público. E quando eu estou a falar em investimento público, não estou a falar em grandes estradas, grandes caminhos de ferro, Sim. etc. Estou Mesmo a falar serviços. num investimento na administração pública, que agora nestes anos tem sido substituído pelas doações do PRR e, portanto, não é despesa da mesma maneira do que se fôssemos nós, com as receitas do Orçamento de Estado, a fazê-lo. Mas, de facto, se olharmos, temos mais cerca de 100 mil funcionários públicos do que tínhamos em 2015. Gastamos, por exemplo, aproximadamente o dobro no Serviço Nacional de Saúde do que gastávamos na altura. A população agora aumentou recentemente com este Passou influxo. de 9 mil milhões para praticamente 17 Para mil 16 mil milhões. milhões. Temos agora, enfim, a população aumentou nos últimos anos com estes imigrantes todos, mas o que é facto é que, para uma população que não é muito diferente, nós sentimos, aliás, que o serviço não está a funcionar melhor. O que significa que há aqui um conjunto de problemas que devem ser tratados e devem ser tidos em perspectiva. Agora, há questões, e esta introdução toda é para dizer o quê? Também há despesa que já está anunciada, mas que parece que está no éter, que é o aumento da despesa com as Forças Armadas ou com a despesa militar. A extrema-esquerda, que predomina nos meios de comunicação oficiais, sejam públicos, sejam privados, inventou uma nova teoria, que eu já vi, desde pessoas do Bloco, às pessoas do PCP, às pessoas do LIVRE também. é o Bloco Sonso, que é o LIVRE. Essas pessoas... Essas pessoas todas disseram, não, mas a Europa em conjunto gasta mais do que a Rússia. Certo. O problema, e portanto não tem nada que investir na sua defesa. Quer dizer, é evidente que das duas uma. Ou eles acham que a distância os protege, ou, se calhar, e não elimino liminarmente essa hipótese, eles gostariam que alguém como Putin, ou pessoas próximas de Putin, ou locais idênticos a Putin, dominassem toda a Europa. Portanto, eu percebo a alegria deles e o argumento, enfim, pouco desenvolvido. Mas os portugueses que vão ouvindo, não é nem precisam de estudar muito, que vão ouvindo pessoas como o professor José Luís Pinto e outros, sabem, e ouvindo os nossos especialistas militares, alguns dos quais são bastante aproveitáveis, não todos, mas alguns são. O que nós verificamos é que, já todos nós sabemos, que há um problema de produção de armamento, há um problema de produção de munições e depois há dois problemas de grande dimensão. Um é que os exércitos europeus gastam uma parte muito grande da sua verba com salários. Basta olhar para o exército português, mas os outros não é muito diferente. E um segundo aspecto é que não há um procurement, nem há um desenvolvimento de capacidades militares integradas. Se nós olharmos, por exemplo, para uma coisa que aparentemente perdeu eficácia, aparentemente só, que são os chamados, não é carros de combate, é os tanques de guerra, nós verificamos que nós na Europa temos produção alemã, temos produção italiana, temos os Leclerc franceses, temos os ingleses e ainda temos umas variantes nórdicas. Ora bem, quando nós temos, os russos têm o T-80 e o T-90 e têm o velhíssimo standardizado, com as mesmas 72. Características. E, portanto, o que é que significa? Que há muito dinheiro mal gasto na Europa. Uma das primeiras coisas que nós vamos ter de fazer é gastar melhor o dinheiro. Agora, isso demora tempo e estou a ver a dificuldade que os franceses começaram a pôr, substituir os Leclerc pelos tanques alemães, pelos Leopard, os italianos também, depois os ingleses, quer dizer, isto não vai ser fácil. De qualquer das formas, se nós tivéssemos hoje transposto para 2025 os exércitos no Ocidente que tínhamos em 1990, então esse argumento que a Europa está defendida era um argumento que mais ou menos colhia, à parte
a proteção nuclear. Sim. Agora, o que nós temos agora foram 30 anos de desinvestimento em muitos desses países e de mau investimento noutras situações. E, portanto, os europeus, se as pessoas forem a Bruxelas, portanto, se saírem do Martim Moniz e forem até Bruxelas, e alguns estão nos dois lados, portanto, podem falar com eles, verificam que em Bruxelas a questão não são os 2%. Pois. A questão é... Enfim, há muitos, os nórdicos e os do centro-leste falam em mais, mas eu julgo que o consenso que se vai chegar é na casa dos 3%. Sim. Ora, isso Portugal vai ter de o fazer, vai ter de encontrar meios para o fazer. Ou mesmo que haja algum financiamento coletivo, no final as garantias são sempre os orçamentos de Estado, porque o orçamento federal, chamemos-lhe assim, na União Europeia é relativamente pequeno. Portanto, essa é uma questão importante que está totalmente fora da discussão e que é aflorada. E quando é trazida... Quando é trazida dizem, enviesadamente pois. E de forma errada. E eu tenho assistido que as pessoas... Enfim, não tive um debate, não vou dizer com quem, mas com uma pessoa do PSD que não sabia responder aos argumentos falaciosos de que a Europa tem uma economia maior e, portanto, não precisa nada de... Está bem que os russos gastem 9%, agora que estão em guerra, e antes disso... Mas a ideia do Ocidente não é o capitalismo, porque na Rússia existe capitalismo selvagem. A ideia do Ocidente é a democracia e a liberdade. Ora bem. E quando as pessoas estão tão ensimismadas... Estando no Ocidente, na luta contra o Ocidente, como a diferença hoje em dia não é o capitalismo, eu acho que até o PCP já percebeu, nessas circunstâncias, ou pelo menos alguns terão percebido, nessas circunstâncias eu começo a ficar realmente nervoso, porque estamos a discutir a essência da civilização ocidental nas últimas décadas. E o conceito de liberdade. A liberdade portanto, esse é um dos temas que eu acho que devia estar na agenda e não está. Eu já volto à questão orçamental, deixa-me chamar aqui o Filipe Pinto. Filipe Pinto, nós temos na Europa neste momento uma situação curiosa, que é o Macron que estava em baixo, de repente aproveitou esta onda europeia e começou a assumir-se como uma espécie de porta-estandarte da defesa europeia. Temos a senhora Meloni que consegue fazer a ponte entre a União Europeia e, apesar de tudo, dar-se bem com o senhor Trump. Mas agora temos aqui um problema, que é a Alemanha, que é crucial nisto tudo, não estamos a ouvir falar da Alemanha. Porquê? Primeiro que tudo, muito boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra estar neste painel, os meus cumprimentos ao Sr. Engenheiro Mira Amaral, pessoa que me habituei a ouvir sobre as questões da energia, que são questões fundamentais e de que muito pouco se fala, e ao professor Nogueira Leite, que também me tem ensinado, aliás, os três me têm ensinado muito sobre economia, porque verdadeiramente é quando nós simplificamos aquilo que é complexo que podemos chegar ao grande público, e sob o ponto de vista da economia eu acho que faço parte apenas não de uma elite, mas do grande público. Em relação à questão que me coloca, só também uma palavrinha antes de lhe responder. Sim. Para o falecimento do Papa. Eu acho que o Papa foi para a casa do Senhor, foi para a casa do Pai, estou perfeitamente convencido que foi para a casa do Pai pela sua vida, pelo seu exemplo. Percebo que haja alguma ideologia na sua posição, mas é alguém que teve uma grande vantagem, foi aproximar a Igreja da realidade. Sim, e tentar, todos nós percebemos os interesses que germinam dentro da Igreja, desta como de todas as outras. E ele teve a coragem de dizer que era importante a mudança. Não foi tão longe quanto eu pensava na mudança. Para mim, ele é um conservador, mas é um conservador não reformista, é um conservador moderado e que, verdadeiramente, o grande mérito que teve foi o aproximar a Igreja daquela que é a sua base, que são os crentes. Nessa perspectiva, por isso mesmo, todos os anticorpos que gerou dentro da própria instituição. De quem? Precisamente de quem, durante muito tempo, organizou o sistema, porque temos de perceber que uma coisa é a fé em Deus, outra é a fé nos homens. E mesmo quando os homens dizem que estão a representar Deus na Terra. Portanto, penso que foi um Papa que, quando nós percebermos que, afinal de contas, o Papa anterior deve a eleição a Francisco, porque se Francisco não se tem retirado, Bento XVI não teria sido Papa, percebemos que ele
antes de tudo, percebeu aqueles que eram os interesses que germinavam dentro da Igreja. Eu sei como católico, e eu assumo sempre como católico, que a escolha deve ser orientada pelo Espírito Santo. Mas eu penso que aqui funciona muito aquilo que nós em Portugal chamamos o Espírito Santo de orelha. E o Espírito Santo de orelha significa que há muitas intrigas que vêm ao longo da história de todos os papas. E é evidente que este papa é o primeiro papa não europeu em 1200 anos. É um papa que vem de uma zona da América Latina, e eu terminaria apenas com uma questão. Falava muito deste papa, com o professor Adriano Moreira. E o professor Adriano Moreira contava-me sempre uma história. É que quando ele era bispo, na sua diocese, apareceu-lhe uma mãe com uma criança a chorar, de fome, num sábado. E ele disse, está tudo fechado, os serviços estão todos fechados, vem segunda-feira que eu resolvo o problema. E a mãe disse-lhe, padre, o meu filho não tem fome de segunda-feira, tem fome de sábado. Pois. E ele disse, tem razão, e resolveu o problema ali. Que significa que é alguém humano. E é o aspecto humanitário dele, mais do que o aspecto ideológico, que eu quero saudar neste momento em que ele nos deixa a caminho da casa do Pai. Em relação às duas personagens que ainda aqui temos, Meloni e Macron, temos de perceber, primeiro que tudo, que eles estão a lutar internamente com situações complicadas. E, por isso mesmo, estão a procurar um protagonismo externo que aumenta a sua legitimidade interna. Portanto, repare, Macron está dividido entre dois populismos. O populismo socioeconómico da responsabilidade de Mélenchon e o populismo cultural ou identitário da responsabilidade do partido do Rassemblement National, que continua a ser, para todos os efeitos, o partido de Marine Le Pen, mesmo que tenha mudado a liderança. Ele ajudou à festa. Evidente. As últimas eleições, acho que ele ajudou à festa. Ajudou, porquê? Porque em termos reais a França é um país que não tem sabido lidar com os trópicos em casa. Eles que nos acusavam de sermos colonialistas. É importante percebermos que os acordos de Evian que terminaram com o seu império só foram 12 anos antes dos nossos, antes do 25 de Abril. E é preciso percebermos que, por exemplo, eles tiveram alguém como Mitterrand, François Mitterrand, que disse que a Argélia é livre só por cima do meu cadáver. O que significa que é importante percebermos a história e percebermos, é um dos meus campos de estudo. Filipe, agora, França. O Mitterrand era um gaulista. É evidente. E o que acontece, repare, tudo o que nós aqui estamos a assistir, Macron vai tentar recuperar estes elementos todos. E porquê? Quando ele fala, como acabou de falar o professor, na questão da despesa militar, e mais do que isso, de um exército como o europeu, que é uma ideia que vem, é tão antiga, quando na Europa só havia 15 Estados. E o Duque de Sully disse, que fez o Grand Dessin para Henrique IV, disse que era possível fazer uma cristianíssima república. E até arranjou um exército. Eu, inclusive, sei a constituição do exército, tanto em termos de infantes como em termos ele dividiu aquilo em 3 elementos para o exército. E então quis construir este exército cristianíssimo, que não foi avante. Churchill também falou disso, René Pleven também falou disso, Fouché também falou disso. E o que é que acontece? O próprio Jean Monnet também falou. E Macron lembrou-se e conseguiu convencer Angela Merkel. Esqueceram-se daquilo que o professor acabou de dizer e que se prende com o quê? Como é que nós vamos fazer uma unidade no meio de tanta diversidade e tanto jogo de interesse? Quanto a Meloni vem de um partido. O partido de Meloni nasceu em 2012. Portanto, tem 13 anos. E é uma dissidência do partido de Berlusconi. O que é que acontece? É um partido, sejamos claros, é populismo cultural ou identitário, não é extrema-direita, como se diz, é direita radical, apesar de ter elementos que, na sua gênese, ainda são muito ligados ao fascismo. É verdade, são pós-fascistas, se quisermos. Mas o partido em si é um partido da direita radical e não da extrema-direita. E o que é que acontece?
tem um discurso interno e tem um discurso externo, porque ela é suficientemente inteligente para perceber que, por exemplo, depois de ameaçar sair da União Europeia, percebeu que a União Europeia lhe dá duas coisas importantes. Uma é o protagonismo e a outra são os fundos. É. E, por isso mesmo, ela conseguiu subir a nível interno de tal forma que ela já põe a hipótese de voltarmos a um bipartidarismo em Itália e de antecipar as eleições, na esperança de quê? De ter uma maioria absoluta. Sim. E, portanto, poder vencer o Partido Democrático, que é de esquerda, é de centro-esquerda, e tentar a sua afirmação política. E é aí que entra a ligação que temos a Donald Trump. Mas, para estes dois elementos, não falamos da Alemanha. E temos de perceber que a CDU regressa neste momento ao poder. E que quem construiu com a Europa... uma política muito diferente do próprio PS, do SPD. Pois, porque temos de perceber que quem construiu a Europa foi essencialmente a família dos sociais-democratas e da democracia cristã. Sim. E hoje, com a subida dos socialistas e democratas, mas também dos liberais, a situação está muito alterada. Mas repare, onde é que Meloni se inscreve? Onde é que os seus deputados se sentam, os seus eurodeputados? No Partido Popular Europeu. Não, nos conservadores e reformistas europeus. E os conservadores e reformistas europeus são o quê? É uma tentativa de uma nova chama que também ligada à direita, mas que não se revê na direita do Rassemblement Nacional, na direita do Vox, e que, portanto, é mais moderada, porque percebe que a União Europeia, malgrado todas as críticas que se lhe possam fazer, verdadeiramente é o futuro, representa o futuro. Porquê? Nenhuma das economias, e estou entre economistas, da União Europeia pode aspirar a ser líder. É preciso percebermos a União como um todo, feito de uma grande diversidade. E o que é que Meloni está a perceber? Está a perceber que, afinal de contas, aquilo que é, porque a Itália é aquilo a que eu chamo um laboratório de populismos. E como é um laboratório de populismos, inclusive eles têm um populismo que não há em mais lado nenhum. É o populismo 2.0 ao digital. Foi inventado por Beppe Grillo e por Casaleggio, e que é em que todos nós quatro somos povo para eles. Porquê? Somos povo por uma razão muito simples. Somos o povo da rede. Estamos ligados à internet. E por isso mesmo somos povo. E quando o professor diz que os temas que não se falam, o primeiro problema na campanha portuguesa, o primeiro problema, Camilo, a meu ver, é outro. É este e outro. Que tem a ver com o quê? É para quem é que se fala. E a grande verdade é que nós vemos, por exemplo, André Ventura, que é um populismo cultural ou identitário, a falar para quem? Para o seu povo. E o seu povo é aquele que ele denomina como os verdadeiros portugueses. Por isso, quando foi candidato à presidência, disse: eu não vou ser presidente de todos os portugueses, ou repita a Constituição, vou ser presidente dos portugueses de bem. Ora, isto não é possível. O presidente dos portugueses, mesmo para quem não vota nele, é o presidente de todos os portugueses, segundo a Constituição. Mas repare uma coisa, temos de perceber, e outro populismo, o populismo socioeconómico do Bloco de Esquerda, fala para quem? Com o teto de rendas, fala para o seu povo, e o seu povo para ele são os ditos deixados para trás, são aqueles que ele considera explorados. Os descamisados. Os descamisados. Por isso ele partilha parte do povo, da ideia de povo, com quem? Com o PCP, que continua com a mesma... já não há cassetes, não há disquetes, mas continua com o mesmo discurso do tempo de Álvaro Cunhal, em que verdadeiramente o povo é apenas, e aí provavelmente nós os quatro já não seríamos povo, porquê? Porque o povo é apenas os explorados pelo sistema, aqueles que foram deixados para trás. Deixe-me voltar um bocado atrás, à visita da senhora Meloni aos Estados Unidos. Primeiro, notou-se ali uma preocupação de não quebrar as pontes com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, o que é que o José Filipe Pinto espera? Porque o que saiu daquela conversa com o Sr. Trump parece ter sido: a gente vai fazer um acordo com a União Europeia nos próximos 90 dias. É possível? Não é possível, e por uma razão muito simples. Temos de perceber quem é Donald Trump. Donald Trump é um empresário, mas é um empresário verdadeiramente que a estratégia dele é uma estratégia de tentativa e erro. Não assenta em estudos que os economistas tanto gostam, estudos de previsão.
A previsão dele é muito simples. De acordo com a reação, nós ajustamos a tática. Né? Transacional. Exatamente. É um empreiteiro. É um empreiteiro, não é empresário bem transacional, mas é um empreiteiro. Eu ontem É uma espécie distinta. Eu ontem chamei-lhe um merceeiro. Numa das televisões. E porquê é que lhe chamei um merceeiro? Eles são baixatitos. Mas andam muito ao sabor da flutuação da clientela. E é esta a questão que eu quis dizer. É que ele lança uma medida na esperança de ver qual será a reação. Sem primeiro calcular, sem fazer o estudo de previsibilidade e perceber qual é que é a consequência lógica, por exemplo, das tarifas, que é a palavra que ele mais adora. Mas há uma coisa importante. Meloni foi lá, há uma situação engraçada. Trump não percebe italiano. Quando ela está a falar italiano, ele diz, that's beautiful. Achou muito bonito, não percebeu foi nada do que ela disse, e por isso mesmo ela estava a dizer precisamente o contrário do que ele tinha acabado de dizer, e que sempre tem vindo a dizer. Meloni foi lá por uma razão muito simples. Disse a Trump duas coisas que colhem muito junto de Trump. Trump é alguém que eu defino como a tríade negra da liderança. Ele é marcadamente maquiavélico, é narcisista acima de tudo e depois tem uma dimensão de psicopatia. Principalmente o narcisismo. E ela foi-lhe dizer o quê? Concordava perfeitamente com a política que ele estava a ter a nível interno, para consumo interno, relativamente, por exemplo, à DEI, ao combate à desigualdade, à diversidade, à inclusão e à exclusão. Mas também, disse-lhe, com a campanha que ele estava contra a cultura woke. E essa questão colhe muito junto de Trump, que é um narcisista e que detesta que lhe deem más notícias. Ele só está disponível para receber as boas notícias. Agora temos de perceber, entre o outro elemento, o que é que ela pode pedir de Trump. Repara, ela foi a única líder europeia que foi convidada para a tomada de posse. E sabe porquê? Porque o slogan do partido dela é Deus, Pátria e Família. Okay. E se percebermos Deus, Pátria e Família, isto é tudo o que diz e muito a Trump, que percebemos quando sofreu aquele ataque durante um comício, ele disse logo, os serviços de segurança não fizeram a função, Deus fez. E Deus fez é o elemento messiânico que é aqui chamado a colação. E quando chamamos isto, percebemos que quando alguém tem as mesmas bandeiras do que eu, é um aliado que eu aqui tenho. Agora nós temos de perceber o que é que ela consegue de efetivo, de real. Prático. Ela não tem capacidade para negociar em nome da União Europeia. A União Europeia tem os seus próprios órgãos. Mas pelo menos coordenou a visita com Bruxelas. Foi aquilo que o Sr. Sánchez não fez quando foi à China. Exatamente. Pelo menos fez isso. Mas aí está a história. Ela percebe como é que se constrói a viabilidade. Exatamente. E como é que se constrói também a visibilidade. E isto é um dado que aponta no sentido de que estamos perante uma política no sentido real da palavra. O problema é que tem do outro lado alguém que de política percebe muito pouco. O que percebe é a questão empresarial. Do deal, do negócio. Sim, do negócio. É mais do negócio até do que do empresário. E o que é que ela vai conseguir? Um acordo? Não. Como é que Trump vai reagir? Trump primeiro toma as medidas. A seguir vai ver qual é o efeito prático delas. Já percebemos que nós vivemos, Camilo, num mundo de múltiplas ordens. E Trump deveria liderar e não lidera a ordem liberal ocidental. E ocidental não no sentido geográfico do termo, porque o Japão, a Nova Zelândia... No sentido dos valores. A Austrália, a Coreia do Sul, fazem parte da ordem liberal, que nós chamamos ocidental. Portanto, este ocidental é cultura, não tem a ver com a geografia. O que é que nós, olhando para isto, percebemos? Ele aproximou-se de Putin. Há um bromance entre os dois. Eu, num dos meus livros, escrevi que a história de como é que eles se encontraram e de como é que se relacionam. Há ali uma empatia entre os dois. Mas não tem de haver empatia. O mundo de múltiplas ordens vai ser gerido por 3 e serão depois 4 centros de decisão. Okay. Vamos ter a Ordem Eurasiana, liderada por Moscovo. Sim. A Rota da Ordem da Seda, liderada por Pequim. A Ordem Liberal, liderada por Estados Unidos.
da qual a União Europeia faz parte, mas sobre isso gostaria de falar um pouco mais à frente. Okay. E uma ordem que está ainda em gestão, que é a ordem islâmica. Ora, Trump não sabemos quem vai liderar a ordem islâmica. Pois. O Irão, a Arábia Saudita ou a Turquia. Se for a Turquia, deixa de ser islâmica para ser muçulmana, sim, mas continua dentro do mesmo registro. O que é que acontece? Com quem é que Trump está a negociar ao mesmo tempo? Com Putin, para estabelecer novamente as relações diplomáticas, com o Irão, para tentar controlar todo o projeto nuclear, e depois percebemos que abriu uma guerra comercial com a China. E isto mostra o quê? Que ele não sabe, e outra com a Europa. Ora, a União Europeia pertence à ordem liberal de que ele deve liderar e deve ver como aliados e não como inimigos. Sim. Mas, só para terminar, dizer o seguinte: nós olhamos aqui para Trump e percebemos claramente duas coisas. Num primeiro momento, ele foi um produto do sistema. Neste segundo momento, ele está a querer construir um novo sistema. Sim, aliás, o Jaime Nogueira Pinto costumava dizer isto aqui nas análises que fazia sobre o Trump. E é verdade. Qual é o grande problema? É que ele não tem arcabouço científico para a construção deste novo sistema. E as pessoas de quem se rodeou, na maioria dos casos, serão, a meu ver, adiantados mentais. E adiantados mentais no sentido de perfeitamente descontextualizados da realidade. Pode ser que o mundo caminhe para aí, mas as minhas investigações não apontam nesse sentido. Luís, há bocadinho estávamos aqui a falar das reformas estruturais, até foi o tema que o Luís avançou. Sem maioria, que é aquilo que se perspectiva no Parlamento, como já aconteceu no Parlamento anterior, como é que se fazem as reformas? Ok, mas deixa-me primeiro dizer uma coisa. Eu estava a ouvir aqui o professor José Filipe Pinto, estava a lembrar do último livro do Jaime Nogueira Pinto, As Várias Direitas, em que ele definia a direita conservadora e uma direita revolucionária. Para mim, lendo o livro dele, o Dr. Salazar é a direita conservadora, estática, sem movimento. O Mussolini era uma direita revolucionária, dinâmica de massas, movimento. E, portanto, também este exercício do professor Filipe Pinto pode enquadrar nas várias direitas que existem aqui na Europa. E outro aspecto que importa salientar é que não só o Bloco de Esquerda a fazer marmelada com a despesa pública. A senhora Ursula von der Leyen também fez, porque quando vem dizer que a despesa pública até 1,5% do PIB é isentada do cálculo do déficit, está enganada a rapaziada. Porquê? Porque o Estado, quando vai fazer despesa, vai ter que emitir dívida para fazer essa despesa. Que é paga. Essa dia vai para o mercado carrega com a taxa de juros, o prémio de risco, e, portanto, aliás, quando ela disse isto, houve uma tensão das taxas de juros na zona euro. E, portanto, este também é aqui um bocadinho de tentar... Acho que ela sabe isso. Eu acho que o problema dela é que os franceses, sem a exclusão, não conseguem fazer mais despesa. Foi de maneira de vender o produto. Mas nós sabemos que a casa gasta, temos dever de alertar que é capaz de não ser bem assim. Depois, as reformas estruturais, eu acho que o governo que está em funções, que estava em minoria, e se voltar a ganhar na mesma situação e se conseguir formar governo, coisa que para mim não é totalmente líquida e evidente, posso depois dizer a minha opinião, não tem a maioria, portanto não podem fazer reformas estruturais. Só podem fazer uma coisa, que foi aquilo que nós fizemos no primeiro governo militar de Cavaco Silva, foi enunciar o tema. Quando enunciamos o tema, depois a oposição não deixa, nós somos vítimas, e aqueles que acreditam que as reformas estruturais são fundamentais vão-nos apoiar e a nossa base social de apoio vai aumentar. Portanto, isto é uma questão de motivação do eleitorado. Agora, está em minoria, a gente sabe que não podem fazer, mas nem sequer anunciarem o tema, é que para mim é errado. Portanto, a minha tese, aprendi isto no governo militar Cavaco Silva, em que ele geriu como um mestre estas expectativas, e era o tal tipo que não tinha formação política, aquela representada de esquerda sem formação política, foi enrolada completamente e desfeita por ele, isso é uma das coisas copiadas. Portanto, mesmo que não tenha maioria, devia anunciar o tema. E anunciar o tema mobilizava o eleitorado que acredita nisto. Agora, não imobilizam nem anunciam o tema, assim é que não vamos a lado nenhum. Portanto, e ficavam para a próxima. Mas o Luís dizia há bocadinho que não está convencido que seja capaz de fazer governo. Porquê? Desta vez. Repara, vamos lá ver. Se o Luís Montenegro ganhar, porque é a única maneira de formar governo, ficar um bocadinho à frente do PS, ele tenta dar governo. Vamos lá ver como é que o PS se comporta.
se abstém, porque um risco que eu vejo da nova situação é que a situação dos dois líderes, PS e PSD, está mais radicalizada do que estava um ano atrás. Portanto, aí é que é o meu elemento de dúvida, porque obviamente para formar governo o PS tem que se abster, porque o Chega também não podemos contar, pelo menos com o Luís Montenegro à frente. Sim, exatamente. Portanto, a minha dúvida é qual é o comportamento do PS face a um governo militar novo Luís Montenegro. E uma certeza tem, não tenho certezas nenhumas, mas uma para mim parece que é evidente, isso é evidente para todos. A situação dos dois líderes vai estar mais radicalizada do que estava, porque a campanha vai continuar roupa suja de casos pessoais entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. E eu acho imensa piada a situação. Eu acabava com o inquérito ao Pedro Nuno Santos num dia de... Para mim, quem lhe deu o dinheiro para comprar as casas foi o pai. Um tipo que acabou o curso e foi para deputado ganhar 3 ou 4 mil euros. Não é com isso que é legítimo. Foi o pai que o apoiou. Acabamos com a história. Não há mais escamilha nenhuma. Foi o pai que o financiou para comprar as casas. Ponto final. E o assunto acaba. Do outro lado, o Luís Montenegro, ele fez um pequeno lapso como advogado. Eu já disse numa entrevista até lá na Nascimento. Ele, quando se tornou primeiro-ministro, devia ter passado a empresa só para os filhos ou vendido. Fez um pequeno lápis. É tal história que um engenheiro como eu desculpava-se porque não sabe leis. Agora, o advogado devia ter tido mais difícil. Mas depois agora quererem que ele enuncie, diga todos os clientes que teve. Portanto, ele não podia ser a sua atividade profissional simplesmente. Não tinha que ter clientes. Esta devassa quer saber tudo o que ele fez é legal e legítimo. Portanto, isto é uma fantasia. Portanto, vamos andar nesta roupa suja de um lado e do outro. A situação entre os dois vai ficar mais radicalizada. É este o elemento de dúvida que eu ponho. E é mais difícil entendimentos depois. Passagem do governo, que é essencial, porque há grande incerteza internacional. Acrescentamos nós uma incerteza escusada nacional. É a minha tese. Para ter a minha dúvida, se vão conseguir formar um governo nesta situação. É ver se ele a questão vai ser muito interessante no PSD, é se o Luís Montenegro não é o primeiro e honra o seu compromisso e não quer formar governo. Isso então, também podemos discorrer sobre isso, porque eu já estou a ver duas teses dentro do PSD sobre a matéria. Se quiser, depois, portanto, é para dizer sobre as reformas estruturais, para mim, esta história de querer baixar IRC e SRC pontualmente, sem encararmos a verdadeira reforma fiscal, é o que o governo devia enunciar-se, mesmo que não consiga executar, enunciá-la. E essa reforma fiscal, a meu ver, tem que ir de braço dado com o controle da despesa pública, como aliás o professor Nogueira também concordou comigo, e tem a ver com outra coisa, um choque estrutural na economia, e para mim há aqui 2 ou 3 coisas que tinham que ser feitas. Era um choque de produtividade no setor privado, era um choque de rigor e racionalidade do setor público que tem a ver com o controle da despesa pública e depois era um choque de melhoria de funcionamento das instituições na lógica do White Nation Funds, do Acemoglu, em que a gente precisa de instituições a funcionar bem porque os mercados funcionem bem. Portanto, estes 3 choques eram muito importantes. Isto tinha a ver, é o contexto de reformas estruturais. De imediato não se consegue executar, depois não, mas enuncia-se o tema, galvaniza-se o eleitorado, ficamos para a próxima. Agora, nem sequer enunciar o tema, é que para mim é muito pouquinho e é aqui que eu discordo da estratégia da AD nesta matéria. Sabemos que não conseguem executar, mas enunciam o tema, mobilizam. Claro. É a minha experiência de governo militar. E dizem assim, eles não nos deixam fazer. E é o que a gente dizia na altura, estes malandros não... A gente tem aqui um projeto grandioso para o país. E eles não deixam trabalhar. E eles não deixam fazer. Nós armamos em vítima, não passámos 29% de cota de mercado para 50% de cota de mercado. É se disseram outros, mas... Está bem, claro, tivemos uma ajuda que hoje em dia eles não têm, que o PLD era muito mais volátil que o Chega. Pois, e fizemos uma coisa na altura, e eu aí tenho que agradecer ao PLD, porque isto combinado não teria dado tão certo, é que o PLD fez uma coisa essencial, partiu o PS ao meio, e a partir do PS ao meio, a metade do eleitorado do PS ficou móvel no mercado eleitoral. Ou ficar móvel, Cavaco Silva da segundo claro foi lá buscá-los. Portanto, o PSD deu uma contribuição para a nossa maioria absoluta, partindo do eleitorado do PS. É ver que isto era mais volátil que é o Chega, e com o Chega não se vai fazer com uma facilidade, porque há questões de fundo, que a gente pode não concordar com o eleitorado do Ventura, mas há questões de fundo que a gente tem que compreender a motivação deles. E aí, muito cuidado. Eu não concordo, não subscrevo as atitudes e o comportamento dele, mas faço um esforço para perceber a motivação dos tipos que votam a Ventura. Isto é essencial para analisar a política. A gente não pode fechar os olhos. Não, e é importante dizer que o André Ventura tem razão numa série de coisas, nomeadamente na questão da imigração. E, portanto, isso é uma preocupação para a sociedade. Com todos os defeitos que possa ter, parte do zero
e arranja um partido, já com 50 deputados, é claro que ele depois tem um problema, sabe qual é? Aquilo que eu dizia do sistema bancário. A gente num banco, quando um banco aparece de novo e cresce muito depressa, o que é que vai gerar? Que é de mal parado. A gente tem essa história. Aqui o que é que o Ventura fez ao aparecer e crescer muito depressa, gerou deputados mal parados. É o equivalente ao que é de mal parado. Para apanhar tipos, de um momento para o outro, passar do 0 para 50 deputados, Tem esse custo. tem esse risco. Sim. Tudo isto temos que perceber. Eu vou pedir ao Luís para guardar para o próximo programa a questão das duas teses dentro do PSD, porque eu acho que vamos ter que analisar isto quando começar a campanha eleitoral. Se ouvir a entrevista do Miguel Ramos ao público, ele enunciou até Pois, mais. mas era exatamente, mas era isso que eu queria. Mas vamos guardar esse Aliás, tema para o Miguel próximo Ramos, que programa. para mim é o pai político do Passos Coelho. Foi a capacidade política do Miguel Ramos que deu o Passos Coelho. Eu vi outros líderes fazer isso pelos próprios. No caso do Passos Coelho, foi o Miguel Ramos que o criou dentro do PSD. Mas fica o tema já guardado para o próximo programa. António, deixa-me progressar a uma questão que estávamos a falar há bocadinho. Tudo isto implica, por exemplo, reformarmos a administração pública. Ora bem, isto não está a ser reformado. O Carlos estava a dizer aqui várias vezes no Business Watch, no programa que nós temos, que o aumento da produtividade depende muito da reforma da própria administração pública. Isto não está a ser feito, não é? Nessa perspectiva. Não, mas isso, enfim, é uma velha história. Para mim é uma daquelas situações que me faz pensar que sou uma espécie de Dom Quixote sempre contra este moinho de vento, só não tenho sans pança, porque há muitos anos que eu e outros, mas eu em concreto tenho vindo a falar bastante disto e não tem tração na classe política, não é? Eu, por exemplo, neste momento, eu percebo o argumento do Luís Mira Amaral, mas eu mais do que falar em reformas estruturais, que num país envelhecido é uma coisa que deixa as pessoas muito nervosas. Somos um país muito mais envelhecido do que éramos na altura. Temos é que fazer aquelas coisas que retenham cá os filhos e os netos dos mais de 65, que são as pessoas os melhores qualificados, muitos deles não estão cá. E, portanto, aí há um conjunto de temas que são reformas estruturais também, que temos que resolver. É verdade, o tempo de reforma estrutural sobreviveu ao Dr. António Costa, que disse que não gostava e que não se podia falar, durante uns tempos andou tudo caladinho, mas agora voltámos porque elas fazem falta, não é? E porque é uma embirração dele, mas é uma realidade, a sua necessidade, não é? Também, mas ele foi bastante consistente, não as fez. Basta pedir caminho de competência governativa. Agora, aqui assim, qual é que... Eu, por exemplo, acho que há uma área... Quer dizer, há uma área sobre a qual nós andamos sempre à volta do mesmo, que é a área da saúde. Quer dizer, só sabemos é que gastamos muito mais recursos e as pessoas estão mais insatisfeitas e o sistema funciona menos bem, em termos do Serviço Nacional de Saúde. E que, para além do mais, o sistema privado e também o sistema, digamos, cooperativo, chamemos-lhe assim, não é cooperativo, mas é das IPSS, tem crescido por causa, em boa parte, da incapacidade do sistema público funcionar. E andamos sempre às voltas das mesmas coisas. Porque andamos sempre a fazer a microgestão da coisa. É verdade. Há um senhor que a certa altura foi-nos vendido como um gênio, que vinha do Norte, um gênio do Norte, e que foi o primeiro diretor-geral, que agora percebemos que afinal pode ser que seja gênio, mas é também certamente um militante político. E, portanto, isso, na minha perspectiva, passei a ficar com um bocadinho mais de receio. Mas, na verdade, quer dizer, há todo um conjunto de coisas mais profundas que deviam ser discutidas e consensualizadas. Qual é que é o nosso grande problema? É que temos uma academia, nomeadamente na área de economia e gestão, que ou são pessoas que são radicais de esquerda, ou são pessoas a quem, na dotação dos talentos, Deus não deu a coragem, ou são pessoas que estão naquele centro fofinho. Basta olhar para as agendas de uma Fundação Francisco Manuel dos Santos, a própria Gulbenkian, portanto aquilo é sempre, vamos buscar o economista do Bloco, ou se não é do Bloco é do Livre, depois a maior parte tem que ser ali do centro-esquerda, e depois vamos buscar um tipo mais à direita, mas que fale pouco. E fazemos aqui sempre estes cozinhados. E, portanto, uma coisa que havia no tempo do professor Cavaco era uma academia, apesar
menos qualificada do que é hoje e em muito menor número, estava muito mais disposta a contribuir para a definição de políticas públicas. Porque estes meus colegas, a única coisa que os preocupa agora, porque é o que dá dinheiro, é o que as fundações pagam, é a questão da distribuição. Mas nós temos, antes da distribuição, um problema de bolo. E com a demografia que temos, esse problema é exacerbado. E eu acho muito engraçado que os capitalistas portugueses, quando se tornam mecenas, gostam de financiar aquilo que, em última análise, os prejudica, porque prejudica a economia portuguesa. Mas acabam todos na mesma direção, acabam todos a falar da pobreza, acabam todos a falar da imigração, sem se falar nunca da origem dos imigrantes, acabam todos, quer dizer, a falar sempre de uma série de coisas que na verdade é um bocadinho, enfim, é quase escatológico a certa altura. Mas pronto, mas eu, como não tenho dinheiro para criar nenhuma fundação, consumo o que existe, não é? E portanto, mas é só para dizer que isso diminui, e esse é um tema que está a marinar há muito tempo, funciona cada vez pior, e é um tema que, quer se queira, quer não, cria grandes problemas de falta de equidade. Porque quando as pessoas têm um bocadinho mais de dinheiro, as pessoas conseguem aceder a todos os sistemas. Quando as pessoas têm menos dinheiro, têm menos escolha e ficam muito mais sujeitas a um sistema que funciona pior. E, portanto, não haver tem que haver um consenso, tem que haver uma direção, ou alguém que arranque. Porque depois também temos uma questão que é muito complicada aqui, é que estamos a falar perante uma corporação fortíssima, que é a Corporação dos Médicos, não é? Já verificamos que as outras são bastante menos fortes, não é? Na saúde, que diz sempre que não é corporação, mas que na verdade acaba por depois ex post ter práticas claramente corporativas, muitas vezes. Depois esta grande confusão entre sindicatos e ordem, porque eu não vejo as outras ordens a funcionar desta maneira. Portanto, temos aqui um problema que é um problema politicamente difícil, exige coragem, mas o problema é este, é que se o deixarmos arrastar, ele pode, a partir de certa altura, não ter solução. E então vamos criar o máximo de desigualdade. Só a classe média e a classe alta é que tem acesso à saúde. Portanto, é um problema que tem que ser resolvido, devia ter sido resolvido há algum tempo. E até houve uma altura em que ele estava mais próximo de estar resolvido do que tem estado nos últimos anos, onde se tem atirado dinheiro e as coisas não se têm resolvido, antes pelo contrário. Esse é um problema. O outro problema é o problema da habitação, mas esse aqui é um problema em que os políticos têm uma grande dificuldade. E eu vou dizer um pouco quais é que são, para mim, dificuldades muito difíceis. É que o PSD e o PS hoje são partidos de autarcas. E, portanto, os autarcas foram ao longo dos anos, e bem, alguns ainda são, raros, grandes construtores, ou grandes promotores de construção, seja construção pública, seja construção de privados, num enquadramento de política pública. Acontece que hoje em dia, na maior parte das instituições autárquicas, ninguém quer tomar decisões. Porque nós criámos um enquadramento político, jurídico, etc., que faz com que a maior parte das pessoas seja ao nível dos funcionários, seja ao nível dos decisores técnicos, seja ao nível dos decisores políticos, pura e simplesmente, e eu percebo isso perfeitamente, porque no lugar deles pensaria da mesma maneira, acham que tudo se tornou demasiado minado. Sim. E, portanto, quase que aqui devíamos fazer, como diziam os americanos, um clean slate, ou seja, vamos fazer legislação a partir do princípio, simplificar as coisas. Folha em branco. Porque senão, com a miríade, o Fernando Santo, que é uma pessoa que sabe do assunto, estado aqui várias vezes a falar no assunto, e que ainda escreveu recentemente no Observador um artigo claríssimo em que ele apontou, o problema é este. É só custos sobre custos. Depois, por outro lado, temos os órgãos da administração central que não conseguem fazer nada. Portanto, e isto é um problema de oferta tremendo que pode criar uma dissensão social. É verdade. Que vai para além de reter cá os nossos jovens mais talentosos com preços adequados. Eu acho que já começamos a ver alguns dos sinais que em Espanha tornaram um campo fértil para a violação do Estado de Direito. E não são estes políticos que não são capazes de olhar para este problema que depois vão ter a coragem de fazer valer o direito de propriedade. É verdade. E aí, só para terminar, portanto...
Eu não sei quais é que são os equilíbrios políticos que vão surgir. Só sei é que cada mês que passa sem se tomarem decisões nestas matérias que são estruturais, nós vamos criando um problema que, por um lado, por si só gera insegurança, gera insatisfação e gera perda económica, porque tudo isto tem ineficiências e gera outras ineficiências, como por outro lado torna o país permeável às famosas guerras híbridas que andam por aí. É verdade. Porque temos mais descontentes e, portanto, temos mais matéria-prima para atacar a liberdade. Sim, guardámos a questão da habitação também para o próximo programa, que eu acho que é dos problemas mais graves que a gente tem, que pode afetar mesmo a estrutura da sociedade, para o próximo programa. Filipe Pinto, já passamos da hora, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre uma coisa, independentemente daquela sua análise da União Europeia, que ficou para o próximo programa. Como é que vamos resolver este problema chamado Hungria? Dificilmente. Eu fui o ano passado visiting professor na Universidade de Szeged. Szeged é a terceira cidade da Hungria, em que lhe fui explicar precisamente o perigo do populismo e qual era o futuro para a União Europeia. Devem ter gostado, porque eu vou regressar a Szeged como professor visitante em outubro, mais uma semana. Para quê? Precisamente para lhe explicar o papel da NATO e o papel do terrorismo e a questão de qual o papel da União Europeia. Deixando já água na boca aos nossos ouvintes e telespectadores, a nossa questão, a minha visão é esta. A União Europeia não vai abandonar a ordem. Primeiro que tudo, a União Europeia vai sobreviver. Segundo, a União Europeia não vai abandonar a ordem liberal ocidental, mas vai aprender a relacionar-se com todas as partes do mundo, que é uma coisa completamente diferente. E significa, portanto, que eu depois falarei nessa questão, porque, atenção, sabe, a elite da Índia está a resolver o mesmo problema. Pois. É se, afinal de contas, aposta em liderar uma ordem, sim, ou se aproveita o interface e comunica com todas as ordens existentes no interesse da Índia. A elite parece que está apostada nessa segunda versão. Em relação, portanto, como é que vamos ver-nos com a questão da Hungria? Repare, a Hungria, eu já fiz trabalho de campo na Hungria várias vezes, para além de ter sido professor visitante naquela universidade. E o que acontece é que eu falo muito com os estrangeiros que vivem na Hungria e com os húngaros. E quando falo com os húngaros de várias idades. E o que acontece? Falo em inglês e em alemão, uma vez que o húngaro é a língua do diabo, eu não consigo perceber aquilo. De maneira que o que acontece é que, repare, numa das vezes em que eu fui professor visitante, dei uma aula para 60 alunos e, na primeira conferência, 60 alunos, a maioria não eram húngaros. A maioria eram chineses, a maioria eram alemães, portanto, de outras nacionalidades. Pois. E isto explica-me que também eles têm curiosidade para aquele modelo. E há uma abertura da Hungria. E a posição de Orbán. Encontrei gente que adora Orbán, mas gente com formação e a gente mais velha também. Porquê? Porque dizem que ele lhes restituiu o orgulho magiar, okay, e outros que, pura e simplesmente, abominam Orbán e que o consideram um ditador que enriqueceu a família e que verdadeiramente é um plutopopulista e não um populista cultural ou identitário. Portanto, eu depois de tanto tempo de investigação lá, estou com esta dificuldade. Agora há uma coisa importante, parece uma piada, mas não. Cada vez que eu lhe pergunto o que é que está mal na Hungria, principalmente entre a população mais velha, a responsabilidade é sempre de Bruxelas. E então eu digo-lhe, então e querem sair da União Europeia? Isso não. O que quer dizer que a União Europeia e Bruxelas são coisas diferentes para aquela população. Agora também percebo a reação de muitas das pessoas estrangeiras que vivem na Hungria. E repare, nós temos de perceber aquilo que o senhor engenheiro acabou de dizer. Quando não temos capacidade de resolver os problemas, não podemos desistir deles. Temos de os colocar na agenda e dizer que é este o horizonte para o qual nós estamos orientados. E o que é que acontece? Só para terminar com a questão da Hungria. Há um dado que eu considero muito importante cada vez que analiso a questão húngara. É que
gente com formação superior, gente que culpa não se revê minimamente no modelo soviético, quando eu os questiono porque é que se aproximam de Putin, eles dizem pragmatismo. E o pragmatismo significa o quê? É uma fonte de rendimento para... Claro. E por isso mesmo... É o dinheiro, é o eu dinheiro. pergunto, há aqui ideologia? Não, nós não nos revemos. Ele é um ditador. Ponto final, dinheiro. parágrafo. Mas é o nosso ditador. E o que é que quer dizer o nosso ditador? Alguém que nos pode proporcionar um futuro mais risonho. Mas atenção, a Hungria é um estudo de caso, é um país que verdadeiramente está na União Europeia, mas não está de corpo inteiro, mas há quem lhes chame que eles são europragmáticos. Eu chamo-lhe euro-oportunistas. E porquê euro-oportunistas? Porque querem o melhor de dois mundos. Soberania nacional interna, mas ao mesmo tempo fundos externos. Bem, foram assim, um bocado oportunistas. é verdade. A história húngara. Chegámos ao final deste programa. Quero agradecer ao novo painel. Quero lembrar a Vossas Excelências que nós voltamos sempre na terça-feira às 17h30. E antes de irmos embora, quero recordar os parcerias do canal que permitem que a gente consiga fazer estas coisas, que é com a Prozis, com a Blue Crow, e ainda ajuda a produção do grupo Sandy Alidata neste programa. Quanto a nós, eu e vocês já sabem que amanhã de manhã, às 8h, nós temos encontro marcado. Muito bem, muito obrigado e até à próxima terça-feira.